Imagina que contratas um talento genial, seja para a arquitetura de software ou o design de interfaces de topo. A ideia natural que temos é que basta pegar nesse talento, fechar a pessoa num escritório isolado com um computador potente, despejar um projeto de 3 meses em cima da secretária e pronto, o resultado vai aparecer feito. Sim, essa é a intuição humana básica, sem dúvida. Exato. Mas e se esse gênio fechado nessa sala começasse de repente a entrar em pânico ao fim de umas 3 horas? Tipo, a apagar blocos de código essenciais e a tentar entregar o projeto a meio, simplesmente por uma ilusão de que o tempo e o espaço estavam a acabar. É um cenário completamente absurdo, se pensarmos no humano, claro. Mas e isto é fascinante, mapeia de forma assustadoramente precisa o que acontece aos modelos de linguagem quando são sujeitos a cargas de trabalho contínuas, especialmente sem a infraestrutura certa em redor deles. É isso mesmo. E esse é o nosso ponto de partida para hoje. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Eu confesso que estou super curioso com este tema. E é um tema de peso. A nossa missão hoje é desvendar os segredos por trás da construção de sistemas de inteligência artificial que não sejam apenas pontualmente inteligentes, mas sim sistemas autónomos, fiáveis e capazes de trabalhar a longo prazo. Exatamente. Para quem nos ouve, a equipa reuniu 2 artigos técnicos brilhantes da engenharia da Anthropic. Um chama-se Building Effective AI Agents e o outro Harness Design for Long Running Application Development. Foram publicados ali entre o final de 2024 e inícios de 2026. E para enquadrar isto bem para quem nos está a ouvir, se o objetivo é usar a IA não apenas como um motor de busca glorificado que responde a perguntas avulsas, mas para construir projetos inteiros do zero, seja código, design, pesquisa, perseguir como estruturar estes modelos, é muito mais importante do que a inteligência bruta do próprio modelo. Portanto, o foco vai ser como ultrapassar aquelas limitações básicas, ingênuas até, de usar um só agente para tudo. E vamos falar de coisas como reinícios de contexto e uma arquitetura poderosa de 3 agentes para automatizar tudo. Exatamente. Mas antes de irmos para sistemas complexos com múltiplos agentes a debaterem entre si, temos de definir as bases. Precisamos de separar o que é um fluxo de trabalho, chamado workflow, daquilo que é um agente real. Sim, porque a abordagem mais simples, tipo usar só um agente para uma tarefa gigante, costuma falhar miseravelmente. Falha redondamente. E a distinção que a Anthropic faz é super clara. Workflows são caminhos de código que já estão pré-definidos. É algo rígido como um encadeamento de prompts ou um roteamento estático. Já os agentes. Espera, deixe-me só dar uma analogia para quem nos ouve visualizar melhor isto. Workflows são tipo uma linha de montagem numa fábrica, certo? Altamente previsíveis, cada estação faz uma coisa. Perfeito, é mesmo isso. E os agentes seriam o quê nessa analogia? Diria que os agentes são como contratar um profissional independente, dar-lhe a caixa de ferramentas e dizer, olha, resolve este problema. E ele é que sabe os passos que vai dar. Exatamente. O agente direciona dinamicamente os seus próprios processos. Mas o que é fascinante aqui é que a recomendação técnica das equipas de investigação é contraintuitiva. Eles dizem sempre para começarmos pela solução mais simples e previsível possível. Sério? Mas porquê se os agentes têm essa autonomia toda? Porque a complexidade tem um preço. Dar autonomia a um modelo para pensar, refletir, invocar ferramentas, errar e corrigir, tudo isso consome tempo e, claro, dinheiro. A latência aumenta brutalmente. Só deves usar sistemas agênticos quando a rigidez de um workflow já não resolve o teu problema. Ok, vamos desconstruir isto porque agora levantaste aqui um problema interessante. Se os agentes são assim tão inteligentes e capazes, por que é que uma implementação ingênua, onde damos uma tarefa gigante a um só agente, acaba quase sempre por descarrilar? Estou a pensar naquelas pessoas que abrem o Cloud Code no terminal e pedem para fazer uma app inteira de uma vez. Pois e o código começa a perder coesão, certo? O que acontece é que a culpa não é propriamente da inteligência do modelo. A culpa é da arquitetura em redor do modelo, que nós chamamos de arnês ou o harness. O harness, portanto, o ambiente de suporte. Exatamente. Se sabemos que um agente isolado falha em tarefas longas, temos de perceber qual é o sintoma antes de dar o remédio. E a equipa de Anthropic detectou um fenómeno que eles batizaram de ansiedade de contexto. Ansiedade de contexto, isso soa quase a uma patologia humana.
Parece mesmo. O que acontece é que em sessões longas, a janela de contexto de modelos como o Sonnet 4.5 vai enchendo. Enche com milhares de linhas de código, logs, erros de terminal, histórico de tentativas que falharam. E o modelo começa a ficar confuso com esse lixo todo? Mais do que confuso. Como o modelo foi treinado para ser muito prestativo através do RLHF, o reforço com feedback humano, quando ele percebe que está a ficar sem espaço na memória de curto prazo, o comportamento dele muda. Começa a tentar terminar o trabalho prematuramente. A sério, ele tenta despachar o serviço. Exatamente isso. Com medo de atingir o limite de tokens, ele salta etapas lógicas, gera código à pressa e a qualidade cai a pique. É a tal ansiedade. Isso faz-me lembrar um bocado, é o equivalente àquele estudante universitário que olha para o relógio, percebe que faltam 5 minutos para entregar o exame de cálculo e começa a rabiscar números à sorte só para não entregar a folha em branco. É uma excelente analogia. É um instinto de sobrevivência mecânico. E a solução para isto não é apenas pedir à IA para fazer um resumo do histórico, porque o ruído cognitivo continua lá. A solução é o que eles chamam de context resets, ou reinícios de contexto. Espera aí, reinícios de contexto, isso não é tipo dar amnésia à IA a meio de um projeto? Quase. Então como é que o agente sabe o que estava a fazer se lhe apagas a memória? Não é uma amnésia completa e descontrolada. É aqui que entra o tal arnês estruturado. Antes de apagar a memória, o sistema pausa o agente e usa um prompt leve só para extrair o estado atual do projeto. Uma espécie de ponto de situação. Exato. Gera um documento, muitas vezes em JSON, com a árvore de fecheiros, os bugs ativos, a arquitetura até o momento e, muito importante, o próximo passo exato a dar. Depois sim, limpa-se totalmente a memória do agente principal. Damos-lhe uma folha em branco. Uma folha em branco, mas com esse artefacto estruturado no topo. Isto evita que a IA se perca nos detalhes e frustrações do passado. Foca-se apenas no passo seguinte, sem o peso do histórico. Fantástico. Mas pronto, mesmo resolvendo essa sobrecarga de memória, que mantém o agente focado, isso não resolve um outro problema muito humano que as IAs têm. O problema do ego, a síndrome do bom rapaz ou a síndrome do criador confiante. Pois as IAs são péssimas a criticar o seu próprio trabalho, não é? Daí ser preciso separar quem cria de quem avalia. Sem dúvida. Especialmente em áreas subjetivas. Se pedires a um agente para gerar o design de um site no front-end e a seguir lhe perguntares, olha, isto está bom, ele vai elogiar-se com uma confiança inabalável. Está incrível. Sou um excelente designer. Exato. Mesmo quando o resultado é super mediocre, aquele design genérico e aborrecido, o que na gíria costumam chamar de slop de IA, não havendo um erro de código que faça o sistema estourar, a IA assume que acertou na perfeição. E como é que a Anthropic resolveu esse viés de confirmação? Foram buscar inspiração às antigas redes GAN, as redes generativas adversariais. Eles criaram um fluxo chamado Evaluator Optimizer. Onde tens duas redes a competir, certo? Sim, aplicaram isso aos agentes. Tens um agente gerador que criou o código e um agente avaliador totalmente independente, cujo único trabalho na vida é criticar brutalmente e encontrar falhas naquilo que o gerador fez. E ele não critica só olhar para o código. Não. Então como é que ele testa um site, por exemplo? Eles equiparam este avaliador com ferramentas como o Playwright, através do protocolo MCP, o que significa que o avaliador consegue abrir uma instância invisível de um navegador, renderizar o código que o gerador fez e tirar uma captura de ecrã. Uau! Portanto, o avaliador vê mesmo a página como se fosse uma pessoa. Literalmente. Ele cruza a imagem com a estrutura da página e consegue dizer, olha, este botão está sobreposto ao texto ou este menu não tem contraste suficiente. É implacável. Isso liga perfeitamente àquele exemplo fascinante que estava nas fontes sobre a criação de um site para um museu de arte holandês. Sim, esse exemplo é perfeito para ilustrar o poder desta abordagem. Pelo que eu li na primeira tentativa, o gerador fez um layout super aborrecido. Aquelas grelhas de sempre, cabeçalhos normais, muito funcional, mas zero emoção. Pois, fez o caminho seguro, o habitual, mas o avaliador tinha recebido critérios rigorosos. O prompt exigia que o site tivesse qualidade de museu e muita originalidade. E aí é que a coisa fica mesmo interessante para mim. O que aconteceu? O avaliador começou a chumbar o trabalho do gerador sem piedade. Reprovou à primeira, à segunda, acho que só ao 10º ciclo de iteração e crítica é que o gerador finalmente cedeu.
E como é que ele resolveu o problema para não voltar a ser chumbado? Ele descartou o template normal todo e acabou por criar uma experiência espacial em 3D, com o chão em xadrez, onde o utilizador navegava através de portas entre as várias galerias do museu. Lá está. Isso mostra o impacto absurdo da linguagem humana nestes sistemas. Quando tu exiges qualidade de museu, nos critérios do avaliador, forças a IA a assumir riscos estéticos. Se não houvesse o avaliador, a IA ia sempre pelo caminho mais seguro e preguiçoso para despachar o serviço. É uma dinâmica brutal. Agora, se percebermos o poder de separar a geração da avaliação nesta escala criativa, imagina o que acontece quando aplicamos isto ao desenvolvimento de software de ponta a ponta. Uma verdadeira fábrica de software, não é? A tal arquitetura de 3 agentes. É aí que o sistema escala para automatizar completamente aplicações complexas. O workflow clássico de um único agente é substituído por 3 entidades especializadas: o planner, o generator e o evaluator. O planeador, o gerador e o avaliador. Ora bem, vamos dissecar isso. O planeador supõe que seja a linha da frente. Sim. O planeador é quem recebe o pedido do utilizador. Pode ser um pedido super simples, de 1 a 4 frases. O que o planeador faz é transformar essas frases numa especificação técnica, ambiciosa e detalhada. E foca-se no produto, não em detalhes técnicos minuciosos que possam causar problemas mais tarde. Claro, se ela errasse numa biblioteca de código logo no início, isso ia gerar erros em cascata no resto do projeto. Exatamente. Depois dessa visão macro definida, entra o gerador. Mas ele não vai programar tudo de uma vez. Ele trabalha em sprints, tal como numa metodologia ágil humana. Fatiar o elefante. Pega numa funcionalidade de cada vez, seja no React, pré-interface, ou no FastAPI numa base de dados Postgres, certo? Certo. Mas antes de o gerador sequer escrever uma linha de código, acontece algo fascinante. A dinâmica do contrato de sprint. Como assim? Um contrato entre IAs? Sim. O gerador e o avaliador negociam entre si o que é que significa aquela funcionalidade estar concluída. Acordam os critérios de aceitação num fecheiro de texto. Mas, espera. Não corremos o risco de criar uma burocracia infinita. 2 IAs a discutirem contratos num fecheiro de texto, a enviarem mensagens de um lado para o outro para sempre. É um bom ponto. Há adjuntores técnicos para evitar loops infinitos, como limites máximos de ciclos de reprovação, mas é precisamente este rigor burocrático e mecânico que impede o código de divergir do plano original. O avaliador só aprova se o teste real no navegador, com o tal Playwright MCP, passar a 100% em todos os critérios do contrato. Faz sentido. A teoria parece fantástica, parece super robusta. Mas como é que isto se compara na prática, no mundo real? Como é que esta orquestração toda de 3 agentes bate o método clássico em que um utilizador apenas pede código à IA e vai copiando e colando? Os testes que a equipa publicou são esclarecedores. Eles decidiram testar isto construindo um criador de jogos retro em 2D que corresse no browser. E fizeram a comparação direta. A solo run, não é? A estratégia ingênua com um só agente. Eu lembro-me de ler esses números. Demorou cerca de 20 minutos e custou $9 na API. E qual foi o resultado dessa maravilha de $9? Foi um desastre. O site tinha painéis vazios por todo o lado, o fluxo de trabalho não fazia sentido nenhum e o pior, o jogo em si estava todo partido. Partiu um motor de física? Sim, as entidades sobrepunham-se no ecrã e nem sequer respondiam aos comandos do teclado. Foi dinheiro e tempo deitado ao lixo, basicamente. Pois é, a tal falsa economia. E depois compararam com a Full Harness, a arquitetura completa com os 3 agentes, os resets de contexto, os sprints. E os números aí são completamente diferentes. Demorou 6 horas a processar tudo em vez de 20 minutos e o custo disparou para $200 na API. Mas e o resultado? É o dia e à noite. O planeador dividiu o trabalho em 10 sprints, gerou 16 funcionalidades diferentes. O sistema criou um editor de sprites, mecânicas de animação, injeção de efeitos sonoros e o jogo era efetivamente jogável. É aí que percebes o valor desta arquitetura. Não se trata apenas de obter código barato, trata-se de obter software que já foi validado, que foi testado e que é coerente. No ambiente empresarial, investir $200 para ter uma funcionalidade sólida que não exige que um engenheiro humano perca 3 dias a tentar perceber e corrigir código partido compensa imenso. Compensa a cada cêntimo. Mas e quando o modelo de IA base evolui? Eu vi que eles depois testaram um sistema com um modelo muito mais avançado, o Opus 4.6 da Anthropic, e não fizeram um joguinho retro
construíram um DAW, uma daquelas aplicações profissionais de produção musical, no browser. Sim, um Digital Audio Workstation. É extremamente complexo devido à manipulação de sinais de áudio. E o que notaram com o Opus 4.6 é que o modelo já era tão inteligente e tinha uma retenção tão boa que não precisou de fragmentar tanto o trabalho. Conseguiu planear e executar passos maiores sem entrar naquela ansiedade de contexto. Portanto, o modelo base compensou parte do peso burocrático do arnês. Exato. Se ligarmos isto ao panorama geral, à medida que os modelos evoluem, algumas destas arquiteturas de suporte vão simplificar-se. Mas, e este mas é fundamental, o avaliador continua a ser estritamente necessário. A sério, mesmo com Opus. Sim. O modelo Opus foi brilhante a fazer a lógica matemática toda do áudio por trás, mas na hora de desenhar os componentes visuais esqueceu-se completamente de incluir os gráficos das curvas de equalização. Criou só uns campos de texto para meter números, o que num dó não faz sentido. Pois não, ninguém trabalha áudio sem ver a curva de EQ. Claro. E quem é que apanhou esse erro crítico? O avaliador. Ele olhou para o ecrã renderizado e disse: espera aí, onde estão os gráficos visuais que o planeador exigiu? E obrigou o gerador a voltar atrás e programar isso. Incrível. Então, o que é que isto tudo significa para nós, no fim de contas? Significa que a orquestração e a garantia de qualidade vão continuar a ser o pilar central do desenvolvimento autónomo, por muito inteligentes que os modelos fiquem. O que faz todo o sentido para resumir a nossa jornada de hoje. Vimos que o segredo não é ter apenas a IA mais potente, mas criar os arneses certos em redor dela. Usar resets de contexto para limpar a mente da IA e evitar que ela apresse as coisas por ansiedade. Exatamente. Limpar o histórico e manter o foco. E, claro, implementar a separação de poderes. Ter um planeador que pensa macro, um gerador que atua em pequenos sprints e um avaliador que atua como aquele controle de qualidade chato e exigente. Foi assim que passamos daquelas abordagens ingênuas de $9 que geram lixo para equipas de agentes que planeiam, negociam contratos e testam aplicações complexas. É a evolução natural da engenharia de software agêntica. Mas, sabes, tudo isto deixa-me com um pensamento um pouco provocatório para quem nos está a ouvir. Partilha lá. Pensa nisto. Se os nossos sistemas de IA já estão a negociar contratos de sprint entre si, a fazer exigências rigorosas de qualidade em fecheiros de texto, a testar tudo exaustivamente, quanto tempo falta até que estas pequenas economias internas de agentes se tornem mais burocráticas, complexas e rigorosas do que os próprios processos corporativos humanos que elas vieram, em teoria, substituir? Isso é profundo. Uma espécie de burocracia de silício. Começamos por tentar remover a ineficiência humana e acabamos por criar um departamento de controle de qualidade simulado que trabalha à velocidade da luz. E que não perdoa um único erro no contrato. É algo para refletirmos enquanto estes sistemas continuam a escalar? Sem dúvida. Fica a reflexão para quem nos acompanha. Muito obrigado pela tua análise exaustiva hoje.